Olá, pessoal! Muito boa noite! Tô arrumando a câmera aqui. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Preciso saber de vocês, vocês estão escutando a gente? Tá bom o áudio? Responde aí pra gente. Responde pra gente se vocês estão escutando. Estão ouvindo a gente? Ai, que bom. Sim? Maravilha! Muito bom. Estão vendo direito também? A imagem tá boa? Ótimo, que bom, gente. Sejam bem-vindos à nossa casa. Estamos num look bem descontraído. Eu cheguei da academia, o Domingos tomou um banho agora, também estamos em casa pra gente ter um bate-papo bem legal com vocês. Maravilha! E tá travando pra todo mundo ou não? Eu vi que umas 3 ou 4 pessoas falaram que tá travando o vídeo. A gente tá pelo Wi-Fi aqui, a internet tá boa, às vezes é a internet de vocês. Tá tranquilo? Tá ótimo? Então às vezes é a internet das pessoas. Da onde tá, dependendo de onde tá, às vezes não tá pegando direito, o vídeo trava. A gente tá bem próximo da nossa rede Wi-Fi aqui, então a transmissão tá bem tranquila. Pra nós tá bem bom. Olha, gente, quem tá aqui... A nossa baixinha tá dormindo. Julinha está dormindo, ela tem dormido um pouquinho mais tarde esses dias, desde que começou a introdução alimentar. Então eu consegui deixar ela dormindo agora, faz uns 20 minutinhos. Vou ficar com a babá ligada. Se de repente vocês ouvirem um chorinho ou alguma coisa, eu saio um pouquinho, tá bom? Mas vamos ver se ela dorme direitinho. Legal. E vem cá, quero saber de onde vocês são. Postem aí dos lugares, de onde vocês estão assistindo a gente. De que lugares do Brasil ou do mundo. Coloca aí que a gente quer ver. Guarulhos, Jundiaí, Florianópolis, São José, Foz do Iguaçu, Embu das Artes. A gente deu Curitiba, plantão em Embu das Artes, Caetano, muito tempo atrás. Alphaville, Tatuapé, Franca, Roseira, São Caetano, Goiás, Campinas, Curitiba, Campina Grande. Gente, que bom. Rio de Janeiro, Ribeirão, Interlagos, Nossa, muita gente. Minas Gerais, Martim Soares, Praia Curitiba, Grande, Pernambuco, Campos de Goytacazes, Viçosa. Cosmópolis, Viçosa tem faculdade de medicina também. Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Interior. Americana, legal. Os amigos em Americana, Os médicos também. médicos lá de Americana, Natal, São Bernardo. Medicina Santo Amaro. Médici Santo Amaro! Grande! Quem da Médici Santo Amaro tá aí? Pra quem não sabe, eu e a Érica, nós dois somos formados na Medicina Santo Amaro. Eu sou da turma 28. Eu sou da Érica 32. da 32. Olha lá, mais uma. Me formou na Unisa. Legal, Camila. Beijo. A gente ama a nossa faculdade. Depois que a gente se formou, a gente continuou trabalhando lá. Eu conheci o Domingos. Na verdade, a gente não se conheceu na faculdade. Eu já contei pra vocês, a gente se conheceu numa balada. Mas ele... É verdade. Ele tava lá terminando a residência dele e eu tava no 4º ano. E aí depois a gente traçou um caminho junto também na faculdade, porque eu tava no internato e aí ele se formou e ele ficou me dando aula durante alguns anos. Então, a minha primeira cesariana, meus partos normais, cirurgias ginecológicas, tudo eu fui aprendendo com ele. Fiquei bem melhor do que ele, né? Porque a gente se especializa com o tempo. Teve aula comigo, por isso que a gente opera sempre junto, né? A gente tá acostumado a operar junto, porque a Érica, depois que ela se formou, eu já tinha acabado a residência, tinha virado já preceptor na faculdade, e aí eu dava aula pra ela, operava com ela, ensinava ela. Sou Luiz. Então é bem legal, Bahia, tranquilo. Como é que tá aí o tempo na Bahia, gente? Tá de Hospital Grajaú. Grajaú. Muitos plantões naquele hospital, muito, eu e a gente. Érica, muitos. O lugar onde eu aprendi a fazer parto, onde eu aprendi a operar, onde eu devo basicamente toda a minha formação, tantos anos de medicina, de especialização, de quando a gente viu também preceptor, tantos anos lá. Eu fiquei no Grajaú mais de 15 anos, tranquilamente. Beijo pro Marco Aurélio que estão pedindo aí. Beijo. E no Grajaú, pra vocês terem uma ideia de números de partos, gente, lá é muito absurdo. É SUS, uma região bem carente aqui de São Paulo, no extremo sul. E eu cheguei a fazer 8 partos em 1 hora. Vocês não têm noção do que é isso. Loucura. Não tem maca pra fazer parto, tira uma paciente, nasce um bebê, a gente não tinha nem tirado a placenta de um, já tinha que passar pro outro. Então a gente tem experiência de parto por conta disso. Porque a gente aprendeu no SUS mesmo. A gente parou de contar depois que a gente passou dos 15 mil partos. É muito parto feito. E eu já vou fazer 15 anos de formado. Então já viu, né? Muita experiência, graças a Deus. E devo
quer dizer, basicamente toda a nossa experiência para os hospitais públicos. Para quem não sabe, nós trabalhamos muitos e muitos e muitos anos em hospitais públicos no SUS, várias entidades. Uma das que a gente mais trabalhou foi lá no Hospital Grajaú, que é o hospital da Faculdade de Medicina. E eu vi uma pergunta aí se a gente sabia o que queria fazer desde o começo. A Érica, sim, a Érica já queria fazer ginecologia. Eu entrei na faculdade, eu não tenho nenhum médico na minha família. E eu acompanhava os médicos que a minha mãe ia, então isso me interessava muito. Minha mãe ia no médico, eu ia junto. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro ponto que eu dei cirúrgico foi na minha mãe, gente. Eu tinha 17 anos, eu fui assistir uma cirurgia dela de varizes. E aí eu era enlouquecida por medicina, eu queria saber de tudo, acompanhar tudo. Aí o médico dela deixou eu acompanhar. E aí eu sabia que eu queria alguma coisa na área cirúrgica. Quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano, eu comecei a participar de uma liga de ginecologia e obstetrícia, me apaixonei pela saúde da mulher, porque uma coisa que eu sempre falo, a mulher não é só mama e vagina. O ginecologista tem que entender que a mulher é um todo, é muito complexa. Então a gente tem que cuidar da parte emocional, da parte física, e isso que foi me atraindo pela ginecologia e obstetrícia. Então desde o primeiro ano eu já sabia. Eu não, eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia cardíaca, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Estudei que nem um louco, lia livros de cirurgia do trauma, era o que a gente chama de rato de pronto-socorro, vivia de plantão em pronto-socorro, adorava quando chegava um baleado, um esfaqueado para ter que operar traumas graves, então eu gostava muito disso. E só no 5º ano, quando eu passei no internato mesmo, que aí eu vi o que era ginecologia e obstetrícia, me apaixonei pela obstetrícia, obviamente, e a ginecologia também, mas muito mais pela obstetrícia, e acabei enveredando pelo caminho da ginecologia. Tanto que meus amigos, quando eu falava no 5º ano de medicina que eu queria fazer ginecologia, eles não acreditavam, porque todos os meus trabalhos científicos, tudo que eu fiz durante a faculdade foi tudo relacionado à cirurgia do trauma e cirurgia cardíaca. Mas, graças a Deus, eu acabei escolhendo a área que foi um acerto, é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Carniceiro, né? Quase nada, né? Não adianta, quando a gente tá na faculdade de medicina e a gente gosta de operar, você quer ficar no pronto-socorro, né? Você quer aprender, né? É muito legal, é muito gostoso. E teve gente aí que deve ter entrado agora há pouco, perguntou da Júlia. A Júlia tá dormindo já. Tá dormindo, ela gente. dorme por volta de 9h30, por aí. Pode ser que daqui a pouco ela dê uma acordadinha, mas ela tá aqui com a gente. Dá pra ver? Tá fugindo por causa da luz aqui. Tá dormindo, estamos com a babá eletrônica. É a única babá que eu tenho. Eu sei que tem gente que não acredita que a gente não tem babá, gente. A gente não tem mesmo. A gente optou por não ter babá, a gente que cuida da Júlia. Quando a gente não fica, minha mãe, vovó Genial, que deve estar vendo também. E ela ama cuidar da Júlia, cuida com o maior amor e carinho. Então a gente fica muito mais tranquilo. Por enquanto, a gente não tem. Nunca vou dizer que nunca terei, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Até pensando no próximo filho, não sei como que vai ser. Mas enquanto a minha mãe pode, ela cuida com o maior amor. E pra gente é a melhor coisa do mundo. É isso aí. Bom, gente, vamos começar a falar então um pouquinho sobre o que a gente se propôs a falar. Fiquei muito feliz de ter muita gente seguindo a gente aqui. E a gente se propôs vocês mandaram, teve vários WhatsApps sugerindo vários assuntos, mas... Ronaldo Sargento, da Força Aérea, eu vi alguma coisa assim, manda um beijo pra Ronaldo. Ronaldo, Sargento da Força Aérea, bom, pra quem não sabe... Passou rápido. Tá passando muito rápido as coisas. Eu servi o Exército depois de formado, fiquei 5 anos no Exército, e fiz muitos bons amigos lá, de várias patentes, embaixo até em cima, e tenho muito carinho pelas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, é uma paixão. Tive que sair por forças maiores, porque a profissão de ginecologia e obstetrícia é muito corrido, mas gosto bastante. Então, caiu o celular. Então a gente se propôs a falar o que mais foi votado. Olha, a gente da Colômbia, que legal. Gente, é difícil falar e ler tudo ao mesmo tempo, tá muito legal isso, mas se a gente perder algum comentário é porque tá subindo muito rápido, a gente acha bom que vocês estão participando, tá bom? Joia, irmã da Thalita. Legal. E aí o que acontece? A gente que mais recebeu foi querendo falar de parto normal e parto cesárea, até por conta desse negócio, dessas polêmicas que estão na televisão, se pode fazer cesárea a pedido, se não pode, o que é uma cesárea, o que é uma cesárea humanizada que a gente postou recentemente, o que a gente pensa em relação ao parto normal, e a gente vai falar para vocês um pouquinho do que a gente pensa em relação a isso. Eu vou pedir para vocês não ficarem mandando muitas perguntas enquanto a gente está falando, porque a gente não vai conseguir pensar, falar e ler tudo ao mesmo tempo, ler para responder as perguntas. Então, no final, a gente vai abrir uma brecha para vocês ficarem pondo as perguntas e a gente vai responder.
Tá bom? Tá Podem ficar bom. tranquilos. Aí depois a gente abre para as perguntas. Bom, gente, se tratando de parto, todo mundo pergunta qual que é o melhor tipo de parto. Então, assim, na verdade, sem sombra de dúvida, o parto normal é o melhor tipo de parto. E toda mulher nasce com condições para ter um parto normal. Só foge da regra algumas exceções e alguns casos quando apresenta ou alguma doença, ou quando o bebê está com risco de sofrimento fetal, ou quando o bebê é muito grande para passar no canal de parto. Então essas seriam algumas indicações de cesariana. São pouquíssimas indicações reais de cesariana. Só que infelizmente o que a gente tem visto muito é um absurdo o que tem acontecido com o número de cesarianas no nosso país. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial, recomenda 15% de cesariana. E a gente sabe que em maternidades particulares, que as que a gente frequenta, como o Einstein, Promatre, Santa Joana, São Luís, que são as principais aqui em São Paulo, o índice de cesárea chega a ser 90%. E é um absurdo, porque a gente sabe que desses 90%, no máximo 15, 20% realmente teria uma indicação precisa de ser cesariana. A maioria acaba sendo cesárea ou por indicação do próprio médico, ou porque a paciente teve medo, a gestante teve medo de tentar o parto normal e nem acabou tentando. Então o que a gente quer falar para vocês hoje é que vocês possam entender quais realmente as indicações de cesárea e o mais importante de tudo isso é vocês tirarem o medo do parto, porque muitas mulheres têm medo do parto normal por causa do desconhecido e por coisas que já ouviram. Então, se você está grávida, não sabe qual tipo de parto você quer, leia, estude, converse com o seu médico. Então, aí por isso a importância do pré-natal. O pré-natal tem que cuidar da saúde física da mãe, da saúde física do bebê, mas é obrigação do médico também acolher essa mulher, essa gestante, a família dela e explicar, cuidar da saúde emocional também. Como vocês sabem, a gente tem o nosso curso Bebê Genial, no final a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas a importância das emoções, o quanto isso influencia numa gravidez saudável. Então não adianta uma mulher ela ser uma atleta, comer super bem, se alimentar bem, fazer atividade física, fisicamente todos os hormônios estarem ok, só que se ela estiver estressada, ansiosa, preocupada, com insônia, nem dorme de tanta preocupação. Então tirem as suas dúvidas com os médicos do pré-natal. Não existe hora para trocar de médico. A gente pega a paciente, para vocês terem uma ideia, que vem pra gente com 36 semanas, 37 semanas às vezes. Se está insatisfeita com o seu médico, procure uma outra opinião, porque a mulher ela tem que se sentir segura com o seu médico. Eu acho que é o seu celular agora. Atende lá, vê o que é. Como a Erika disse, tá tudo certo. O parto normal ele é realmente o parto que a gente sempre visa em primeiro lugar. O médico ele tem que esclarecer as dúvidas das pacientes. Não tem como. Tem que esclarecer todas as suas dúvidas, tudo que você tiver de medo, de ansiedade. Muita gente aí está escrevendo, mas eu tenho medo do parto normal. Por exemplo, tem uma que escreveu agora aí sobre trombofilia, acho que já é a quinta vez que eu vejo sobre trombofilia passando. Pode, quem tem trombofilia deve fazer o parto normal. Aliás, é o parto mais indicado, indicado para quem tem é o mais indicado, é só a gente pensar. A mulher tem risco, muitas vezes, de sangramento ou de trombos e tudo mais. O parto normal é mais fisiológico, uma cirurgia seria muito pior. Então, o parto normal, a gente sempre visa em primeiro lugar. Claro, quando a gente fala em humanização, a palavra-chave da humanização chama-se respeito. A gente tem que respeitar aquela pessoa, aquela paciente que está na nossa frente, saber dos medos dela, das ansiedades dela, saber o que ela quer, o que ela não quer. Muitas vezes, humanizar para essa paciente não é simplesmente, não, eu vou obrigar essa paciente a ter um parto normal a qualquer custo. Não é isso. Às vezes ela quer analgesia, às vezes ela não quer analgesia. Então vai depender muito da vontade de cada uma. Muita gente fala, episiotomia. A gente faz só quando é realmente necessário. Mas nós não somos radicalistas, não. Eu não faço epísio de jeito nenhum, ou eu faço epísio em todas as pacientes. Se houver necessidade, que é a minoria... É muito raro a gente fazer uma episiotomia. Episiotomia a gente faz, vamos dizer assim, vai em 5% dos nossos partos, e olha lá, a gente faz pouco. Mas se houver necessidade, a gente faz. Então a gente não é radical. Como o próprio nome diz, o parto normal, quando tudo está normal, é maravilhoso. O parto normal, quando sai do normal, quando sai da normalidade, a gente tem que lançar mão de algumas técnicas. E, infelizmente, algumas vezes, tem que virar cesariana. Por outro lado, tem aquela mulher
mulher que você já explicou. Tem gente perguntando o que é episiotomia. Episiotomia é quando a gente tem aqui a parte de baixo da vagina, a gente faz um corte para aliviar a musculatura perineal, para não romper na hora da passagem pelo canal de parto. Infelizmente, a gente sabe que muitos médicos fazem isso de rotina, principalmente em pacientes que são a primeira gestação. E não deve ser feito de rotina. O médico tem que avaliar para saber se precisa fazer ou não. Esse papo de que o parto normal alarga a vagina, isso é mito. A vagina não alarga no parto normal. A vagina é um músculo, gente. Ela consegue dilatar durante o parto normal e com o tempo ela volta ao normal, sim. Existem mulheres, isso muito antigamente, quando o parto é sem assistência, porque também o desprendimento do bebê na hora que ele vai sair da vagina, a gente tem que ajudar ali para que não saia tudo de uma vez, para tomar um cuidado com esse períneo, para proteger o períneo. Existem fisioterapeutas que trabalham com essa parte de preparo para o parto normal, também ajudando na musculatura. Então, o parto normal bem assistido não vai alargar, vai continuar podendo ter relação sexual e sem atrapalhar. E o que a gente tem que ter em mente, então? O respeito. Acho que a humanização, acima de tudo, é o respeito. A gente entender, compreender os métodos dessas pacientes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que moram em outros estados, que vêm para cá para ter o parto com a gente, e que o marido trabalha em outro estado, ou até em outro país. E às vezes essa paciente vira para mim e fala: doutor, eu queria muito um parto normal, mas não tem como. Eu preciso agendar o meu parto, porque senão o pai do meu filho não vai estar presente na hora do nascimento. E para essa paciente nada mais justo do que de repente ter que agendar um parto. Ela sabe dos benefícios do parto normal, ela tem que saber que seria a melhor escolha, porém para ela muitas vezes é necessário um agendamento. Porque ela quer ter a família presente, muitas vezes ela quer estar com o marido junto na sala de parto, e se não agendar não vai poder. Isso é respeito. Então a mulher ela tem que primeiro saber benefícios e riscos de um parto e de outro, e aí sim, junto com o médico, ela escolher o que é melhor para ela. Qual o tipo de parto que para aquela paciente... Parto normal e viraram cesárea. Eu tenho pacientes que queriam cesárea e viraram normal. Eu tenho pacientes que já tiveram cesárea e depois tiveram parto normal. Outras que tiveram parto normal e depois tiveram parto cesárea. Então, tudo vai depender. Quando a gente fala de cesárea, de humanizar uma cesariana, a gente vai comentar sobre isso, a gente não está estimulando que a cesárea seja feita, não é isso. Muito pelo contrário. Para aquelas cesáreas que são necessárias, que são aquelas cesáreas que vão salvar a vida do bebê, que foram necessárias de serem marcadas ou até de serem feitas na urgência, por que não tornar aquele momento tão humano quanto no parto normal? Muita gente, a gente fala sobre uma cesárea humanizada e muitas pessoas radicais, extremistas falam: mas a humanização é o protagonismo da mulher no parto. Não tem como dizer que a cesárea é humanizada porque o protagonista é o médico. Negativo, o protagonista do parto nunca é o médico, nem no normal e nem na cesárea. Quando a gente faz uma cesárea, quando a gente diz humanizar uma cesariana, é fazer com que a mulher possa aproveitar esse momento do nascimento, possa ter o contato pele a pele com o bebê assim que nasce, possa deixar aquele cordão umbilical parar de pulsar antes de cortar, ela possa colocar no peito no primeiro minuto de vida para amamentar, tanto quanto ela faria num parto normal. Ela simplesmente não vai poder parir pela região vaginal. A gente vai ter que ajudar por algum motivo. Mas por que não tornar esse momento tão emocionante, tão gostoso, tão respeitoso quanto no parto normal? O que a gente foi vendo, trabalhando tantos anos em hospitais públicos e ter uma grande quantidade de partos, tanto normais quanto cesarianas e até fórceps, uma coisa que a gente mudou muito, que a gente foi estudar, foi neurolinguística e a parte emocional, porque a gente ficava mesmo horrorizado com essa produção em massa. Então a gente é totalmente contra a cesariana, que o médico chega, começa a falar durante a cesárea, falar de outros assuntos, falar de futebol, tá com o celular ligado tocando, e a paciente tá lá aberta, não sabe nem o que tá acontecendo. Em muitos lugares o bebê é tirado da mãe, a mãe nem vê na hora, ou vê rapidinho e já leva embora pro berçário, a mulher fica horas sem ver o filho, vai ver depois de 3, 4 horas sem ver o filho. Então tudo isso a gente foi vendo e aprendendo como a gente não queria fazer. E por isso a gente foi desenvolvendo técnicas para humanizar a assistência médica, gente. E essa assistência começa desde a primeira consulta, começa na consulta ginecológica, quando a mulher nem tá grávida ainda. Então o médico ele tem que ser humanizado nesse ponto, de estar lá disposto para ouvir a paciente. Muitas vezes a mulher ela não precisa de uma receita com um monte de remédio, às vezes ela precisa de um consolo, ela precisa de uma palavra de apoio, ela precisa ser abraçada por esse médico para entender o que está acontecendo com a vida dela. Então por isso que a gente tem humanizado independente
independente do tipo de parto. Então, para vocês que se por algum acaso a primeira escolha for um parto normal, mas por alguma circunstância esse parto não for possível, converse com seu médico, peça para ele humanizar também a sua cesariana, porque é direito da mulher, é direito da família ficar com o bebê assim que nasce, colocar para mamar na primeira hora, essa primeira hora é hora de ouro, em que precisa o bebê ter o contato pele a pele com a mãe, não precisa enrolar um monte de paninho e deixar, não, o próprio calor da mãe vai aquecer esse bebê, as bactérias presentes no corpo da mãe precisam colonizar o bebê para protegê-lo de doenças, isso já vai formando o sistema imunológico dele. Então, independente do tipo de parto, normal ou cesariana ou fórceps, deixe o bebê com a mãe logo que sim que possível.